envolve a dor. Num momento de agonia, não enxergamos o céu de possibilidades em nossa vida, em nossa volta. O sentimento sempre é o da dor. E na hora do sofrimento, uns superam o charco, divisando novos horizontes, e aí se descortinam novas possibilidades no caminho. Outros permanecem sobre o pessimismo contumaz, enterrando-se em ideias vingativas e egoísticas. Eu o sei, meus irmãos, o que é ser embalado anos a fio pelo egoísmo e só enxergando o céu pequenino que nós, os desesperados do desespero, visualizamos. Essa condição de sofrimento não nos é imposta e sim escolhida por nós mesmos. A dor, o que será senão um remédio, muitas vezes amargo, que destrói células cancerosas de nossa personalidade doentia? E no auge do meu sofrimento egoístico, vivi em regiões tenebrosas, tecendo planos vingativos e lamento o lamento dos que reclamam sem razão, cegos pela névoa do egoísmo que cobre todas as perspectivas de humildade e de crescimento. Ó irmãos, quanto me custou tempos e tempos no calendário eterno. Fui até chefe, depois sacerdote das regiões escuras. Hoje, tentando ajudar no soerguimento de milhares que lá se encontram sob o guante da própria dor. Sinto o quanto somos culpados de nossos menores infortúnios. Quando estamos aí na terra, não ignoramos a humildade e a caridade, mas não a praticamos no nosso dia a dia. Assim, facilitamos a chaga que absorve o egoísmo e reclamamos os nossos direitos que não existem. Sim, a dor é provocada por nós mesmos. Hoje, estudando, sinto que um dos ensinamentos do Mestre Maior da Luz serve-nos como bússola na trajetória terrena. A porta estreita não é de difícil acesso, mas nós a evitamos, por não nos trazer prazer e vícios de toda sorte. Neste caso, a dor é o remédio, e sendo assim, salve a dor. José, psicografia recebida por José Fernando Araújo, em 26/3/2006, na reunião mediúnica da CEIU, em Blumenau, Santa Catarina. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ao pessoal da internet, uma boa noite, que tenha um conforto com essa chuvinha, né? Melhor assistir em casa, mas, né? Quem veio também, vamos ter uma boa conversa. Vamos lá. É sempre difícil, né, falar de um tema que é tão difícil a gente falar de uma coisa que às vezes a gente ainda está tentando, mas não tem domínio, né? Amar aos inimigos. Paramos para pensar, daí a gente vai ficar pensando assim, nossa, a gente aprendeu tanta coisa, já escutou tanta coisa, já leu tanto, né? Já escutou tanto. E ainda isso é uma coisa que incomoda muito, né? Como assim? Como eu tenho que amar ao meu inimigo? Como que eu tenho que usar essa palavra, amor, uma pessoa que eu tenho repulsa, né? Mas também temos que nos colocar no lugar do inimigo, que provavelmente também somos inimigos de alguém, né? Então, em tudo que aprendemos, a gente já sabe distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então, não temos essa desculpa de dizer que não sabemos que estamos fazendo o mal, ou, eu não sabia que isso era ruim. Então, temos também todo esse compromisso com a nossa moralidade, com a nossa reforma. Daí, é muito difícil escutar
foi muito difícil estudar esse tema. Apesar de estar tempo tentando, mas é um tema assim que trouxe muita coisa. É um tema que você tem que parar e estudar e pensar realmente, mas não estudar livros, não a teoria, é trazer para o teu dia a dia. Como é que eu vou passar uma coisa para vocês? Tem muitas coisas que eu não vivi, então eu não sei, mas eu tenho que dar para vocês o que vocês talvez passaram. Eu tenho que demonstrar aqui um pouquinho, talvez, de cada um de vocês, uma situação de cada um de vocês, para vocês pararem e pensarem. Não, realmente, eu estou fazendo isso, eu tenho que fazer isso. Então, às vezes, a gente para e pensa assim, nossa, é uma coisa que é impossível, né? Amar o inimigo, como? Mas a nossa doutrina, né, espírita nos dá tanto ensinamento. O nosso mestre, Jesus, foi ele que disse, amar aos inimigos. E aí? Já passaram 2000 anos. E eu estudando isso, eu tive a impressão que a gente não aprendeu nada. Nada. Nesse tempo todo que de todo o ensinamento, nesses 2000 anos, gente, a gente já deveria estar, no mínimo, começando a andar, e a gente não está nem engatinhando ainda. Então, eu acho assim que chegou o momento, a gente está numa época, numa era, eu sinto isso nas pessoas, que assim, está na hora da gente realmente sacudir a poeira e levar para frente, e realmente saber se a gente vai mudar ou não. A gente quer mudar ou não. E com isso a gente faz o quê? A gente sabe tanto. A gente dá, né, tem tanta importância, dá tanta importância a tudo. A gente se vitimiza tanto. Em tantas situações. Daí você vai perguntar assim, mas não é fácil. Realmente não é fácil. Não é fácil. E o que é amar os inimigos? Quais são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Nós somos inimigos de quem? Eu ainda acho, nessa conclusão toda aqui, eu acho que nós somos os nossos maiores inimigos. Quando a gente não quer enxergar, quando a gente não deixa transparecer para a gente mesmo, lá no fundo, o quanto egoísta e quanto orgulhoso nós somos. Porque só quando encararmos isso, que somos seres egoístas e orgulhosos, a gente não vai conseguir fazer nada para mudar. Infelizmente, não. Porque senão soa falso. Como é que eu vou realmente olhar para o outro, realmente amar o meu inimigo? Que mais para frente vocês vão ver o que ele quis dizer com esse amor ao inimigo. Se a gente não se enxergar verdadeiramente, se a gente não souber os nossos defeitos, como é que a gente vai cobrar do outro uma coisa que a gente não faz ainda? Como que a gente vai deixar de ser o inimigo do outro também, porque somos? Infeliz daquele que acha que não. Às vezes não por culpa nossa, às vezes a gente nem sabe que existe uma pessoa que ela não gosta da gente. Mas provavelmente a gente incomoda ela de alguma maneira. Então, o que Jesus quis dizer com amar os inimigos? É o mesmo amor que temos pessoas de nossa estima? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, maridos, esposas? Não, não é. Eu vou ler aqui o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala um trechinho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura
que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que ela lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo que é capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre os que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então, ele não quis dizer que você tem que amar da mesma maneira que você ama um amigo, que você tem que conviver da mesma maneira que você convive com uma pessoa que é da tua estima, que é do teu convívio, que é do teu amor. Amar o inimigo é o nosso bom combate. Amar o inimigo, iniciamos nós o combate do nosso instinto de vingança. O que ele quis dizer é que amar o inimigo é quando acontece alguma situação, é quando nos causam alguma situação, para a gente não ter aquele impulso de vingança. É isso que ele quis dizer. Não é aquele amor que a gente acha que é tão impossível de sentir pela outra pessoa. Não, porque a gente tendo esse sentimento de ódio, de vingança, a gente está se igualando aos nossos inimigos. E aí? Nós somos diferentes deles? Não. Então, com essa condição de você começar, eu não diria nem que a palavra fosse amar, mas compreensão aos nossos inimigos, a partir do momento que pararmos e analisarmos e tentarmos compreender o porquê que ele está fazendo aquilo, aí sim a gente está começando a ser caridoso. Se amar aos nossos amigos é uma questão de caridade, imagina quanto grande é a caridade de a gente compreender o nosso inimigo. Temos que também lembrar que nós pedimos essa situação. Que se hoje ele é nosso inimigo, ontem talvez nós fomos o dele. Em outra encarnação. Em quantas outras encarnações? Quanto tempo a gente já perdeu justamente por isso? Por estar aqui e sempre ter o mesmo sentimento de vingança, de ódio, do orgulho de não dar o braço a torcer. Como assim? Eu vou amar o meu inimigo, eu vou compreender uma pessoa que está me criticando, que está pisando, ou sabe Deus o que mais que está fazendo? Está falando mal de mim, me defamando. Mas se a gente parar e analisar que a gente não vive só, não tem só essa encarnação, que somos seres eternos, quem sabe a gente já não está pagando por uma coisa que a gente já não fez. Então não cabe a nós, para ganhar tempo nessa encarnação, de tentar compreender, tentar entender o nosso inimigo, para não perder mais tempo. Porque uma perda de tempo é como diz na leitura. Quando eu abri o livro, eu ia pegar uma leitura do Evangelho, que é essa que eu fiz num pedaço aqui. Mas essa ali você só aprende, você só vai para frente pela dor. E muitas vezes são os nossos inimigos que nos impulsionam. Olha quanto tempo ele perdeu. Quantos anos e anos, décadas, milênios às vezes, por causa desse instinto de vingança que a gente tem e a gente carrega dentro da gente. E se nós pedimos para nos reconciliarmos,
Nós não lembramos, mas nós pedimos. De alguma maneira, então as oportunidades estão aparecendo. Seja ela de conviver com o inimigo, seja ela de você, às vezes, estar dormindo com o inimigo, né? Muitas vezes convivendo, que às vezes os nossos inimigos são pessoas da casa, são pai, mãe, filho, marido, esposa, irmãos. Por que não? A gente não entende, mas a gente reencarna. A nossa família é isso, é resgate. Então a gente, no nosso dever, não é nem deles, é o nosso dever, é de compreender, é de sair desse ciclo vicioso, é de sair dessa coisa que nos deixa estagnados. A gente não percebe, mas quando tem uma situação dessa, a gente fica se vitimizando e não sai do lugar. E a pessoa que tem o ódio, que tem a vingança, ela fica mais estagnada ainda, porque dela não enxerga mais nada à sua volta. Ela só fica pensando na vingança. Tem casos que a gente vê que até vem em mesa mediúnica, né? Pergunta para um diretor de mesa, na desobsessão, quantos relatos não deve ter de espíritos que passaram décadas, várias encarnações, nessa coisa de vingança, querendo se vingar, se vingar, se vingar. Chegou uma época que de quem ele queria se vingar, a pessoa já está tão evoluída que ele nem chega mais a conseguir se vingar. Mas olha quanto tempo ele perdeu da sua reforma. Quanto tempo cada um de nós aqui já não perdeu com as picuinhas. Com essa coisa de ficar dando importância porque fulano fala, porque ciclano fala. Quanta energia a gente desprende. Porque isso é uma questão energética também. Porque às vezes a gente não sabe que a pessoa gosta da gente ou que ela não gosta da gente. Mas quando você chega perto, você sente. Não se sente desconfortável muitas vezes num lugar ou alguma coisa assim. Ou quando a gente sabe como o ambiente fica. Porque você com o seu pensamento. Isso tudo é pensamento, isso tudo é energia. Isso tudo você está fazendo. Agora, o que vai acontecer? Só depende de nós, né? Como é que a gente vai fazer para resolver isso e a gente conseguir amar os nossos inimigos? Aí você vai me perguntar também assim, resolve se eu me afastar dele? Eu não estou conseguindo perdoar, ou pedir perdão, ou perdoar. Que no nosso caso de vítima, nós temos que perdoar, certo? Porque é muito mais fácil a gente dizer assim, mas ele não veio me pedir desculpas, os nossos inimigos. Mas por que a gente já não perdoa ele? Porque daí a gente já corta. Isso. Aí resolve ficar afastado dele? Resolve. Se você não estiver ligado com ele em pensamento, se você não estiver na mesma sintonia que ele, aí resolve. É mais fácil você se afastar do que você ter o desejo de vingança. De você viver em função daquilo ali. É muito mais fácil. É verdade que o ódio escraviza as pessoas ao objeto do ódio? Sim, é verdade. Todos nós somos submetidos à lei da ação e da reação. Se as pessoas têm ódio da gente, ou se nós tivermos ódio dos outros, toda a lei da ação e da reação, tudo que você emana, você recebe. Então, sim, a lei da sintonia, né? Você fica sintonizado com aquela atmosfera, com aquela energia. Como que você vai fazer isso? A não acontecer isso? O que gera o ódio e a vingança? O que deixa a gente estagnado? Aí você vai dizer, mas tem a situação também dos espíritos, que são nossos inimigos desencarnados. Tem. Novamente entra a lei da sintonia, da atração.
Porque se eu consigo ter o mesmo pensamento de vingança, eu estou tendo a mesma vibração que o espírito. Ele pode influenciar o encarnado? Pode. O meu inimigo encarnado? Pode. Só que, mais uma vez, ele não vai ter força, nem o meu inimigo desencarnado e nem o meu inimigo encarnado, se eu não der abertura. Se eu não pegar e simplesmente decidir deixar de ser vítima da situação e começar a pôr tudo o que eu aprendi, botar em prática. A gente já aprendeu muito. A gente já ganhou muito e a gente não está botando em prática. Não adianta você pegar, ler um monte de livros, você fazer um monte de curso, você ser PhD, e se você não bota em prática, adiantou alguma coisa? Nada. Aí você vai me perguntar também, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir amar o meu inimigo? Se é tão difícil essa coisa do perdão, né? De perdoar. Vamos começar fazendo o seguinte, um exercício simples. Se a gente não conseguir fazer isso, é porque a gente está mentindo para nós mesmos. Aí já é uma outra situação mais difícil. Aí é difícil por quê? Porque a gente não quer se encarar, não quer se olhar de frente. A gente tem que fazer o quê? Não tem a coragem de chegar e de dar o perdão ou de pedir o perdão? Para quem tem uma situação que eu não gosto de alguém, mas eu vou lá, eu não tenho coragem de pedir perdão ou de dar o perdão para aquela pessoa, eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou mudar o meu pensamento. Vá para mim, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Lá no meu íntimo, eu vou começar. Quando eu olhar para aquela pessoa, eu souber notícia daquela pessoa, em vez de criticar, que é o que a gente faz, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a emanar um bom pensamento. E um pensamento de crítica que eu fizer, eu vou ter que exaltar uma qualidade daquela pessoa, do meu inimigo. Porque temos que lembrar também que também somos inimigos de alguém. Amar aos inimigos. A gente vai dizer, nossa, mas os inimigos, e nós que somos inimigos de alguém? Também não amamos uns aos outros? Não amamos nossos parentes, nossos amigos? E também não temos inimigos? É a mesma coisa os nossos inimigos, as pessoas que são ruins. Elas também têm o seu lado bom. Todo mundo tem o seu lado bom. Todo mundo tem qualidades. Então isso não quer dizer. Só que se cada um ficar pensando só no próprio umbigo e não fazer nada em volta, a gente nunca vai sair do lugar. A gente nunca vai sair dessa coisa, desse modo de pensar que há 2000 anos já Jesus pôs pra gente. Sempre vai ser a mesma coisa. Se a gente não levantar, sacudir a poeira e dizer assim, não, eu quero mudar. E você vai perguntar para mim, como? Como que eu vou mudar? Como que eu vou fazer isso, eliminar o meu desejo de vingança? Se eu ainda tenho todo esse meu lado egoísta, esse meu orgulho que não admite. Se conseguimos, como eu coloquei antes, que em pensamento, a gente começar a mudar em pensamento, é um grande passo. Porque não estamos mais estagnados daí. Mas o que precisa para isso verdadeiramente? O que a gente precisa? Vontade, em primeiro lugar. Mas a vontade verdadeira. Não aquela coisa assim, não, eu tenho vontade. Daí amanhã acontece alguma coisa, minha vontade já passou. Já foi embora. Não é assim. É vontade verdadeira mesmo. Porque a gente lida com situações desse tipo todo dia. O dia todo. Como eu coloquei antes, às vezes nossos inimigos estão dentro de casa. Então, para que ter toda essa guerra, toda essa energia desperdiçada, toda essa
digamos, esse desperdício de vida, de encarnação, que nós temos a oportunidade de nos mudarmos, por que não tentarmos? Começamos a tentar fazer isso. Primeiro, com o pensamento, mas para isso tem que ter a vontade. Para isso a gente já tem bagagem. Cadê a nossa fé? A nossa fé raciocinada. A gente já aprendeu tanto, não só aqui, mas nos livros, em outras palestras, em outros lugares. A vida mesmo nos ensina. A gente tem bagagem para isso, para pegar e mudar. Mas mudar verdadeiramente não é fácil? Não é fácil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Mais difíceis. É você conviver com uma pessoa que está te fazendo mal. Mas olha o tamanho da caridade também, todo o retorno que a gente vai ter se a gente conseguir, no mínimo, quando olhar para aquela pessoa, conseguir fazer isso. Chegar a ter pena dela. Porque você sentindo, esse é um sentimento que não é bom, ter pena. Mas não é aquela pena, coitado, ele é um pobre coitado. Não. Diz assim, não, poxa, um dia ele vai conseguir ainda. Se eu estou conseguindo, ele vai conseguir. Ele vai chegar nesse meu nível. Ele vai chegar nesse meu nível de consciência, que eu preciso mudar. A gente tem que ter a vontade firme. Mesmo assim vai ser difícil, vai. Porque somos seres humanos muito imperfeitos ainda. Muito. Mas não é uma coisa que é impossível. Não é impossível. Ainda temos muito aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? A gente vê até hoje em dia no trânsito, em qualquer lugar que a gente está. É uma coisa desenfreada. Ninguém mais tem paciência com ninguém, ninguém mais tem tolerância com ninguém. É no trânsito, é no trabalho, qualquer lugar que a gente vai. Isso não é normal. Isso é uma falta de quê? Ou é muito egoísmo, realmente, é muito orgulho que cada um só quer olhar para si, ninguém olha para o lado. Ou está acontecendo alguma coisa, né? Porque não é normal essas atitudes que a gente às vezes tem. Então acho que está na hora da gente tudo que a gente recebeu, a gente começar a mudar. A gente tem condições disso. Porque a gente precisa da vontade e, em segundo lugar, a gente precisa da coragem. Coragem para nos encarar. Coragem para encarar quem a gente precisa falar, quem a gente precisa pedir perdão, quem a gente precisa perdoar. Mas eu acho que a maior coragem é de você se olhar no espelho e você se ver realmente como você é. Realmente olhar, ver todos os defeitos. E daí sim, começar a mudar. Aí sim começar a olhar para o outro, em vez de julgar, fazer isso. Olha, eu vou começar a emanar outros tipos de pensamento. Eu vou começar a vibrar os meus pensamentos de uma outra forma mais positiva. Mas se a gente não começar a fazer isso, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. E não é uma coisa assim, vou fazer uma semana, não deu certo, não faço mais. Não, é todo dia. É uma briga interior todo dia. E a gente vai ver o resultado. A gente se sente mais leve. Estou falando isso para vocês por experiência própria. Não é fácil, não é. Mas também não é difícil. Porque quando a pessoa começa a te fazer o mal e você começa a agir diferente com ela, eu não sei o que acontece, mas alguma coisa quebra. Aí ela vai começar a agir diferente com você porque ela já não sabe mais agir do jeito que ela agia. Porque você está vibrando numa sintonia diferente, você está com outra energia, você não está com o mesmo estado de ódio, de vingança, de raiva. Aí quebra com ela. Então ela vai começar a olhar, ela vai até tentar, vai fazer de novo. Só que você vai começar a sentir os resultados e você vai estar tão diferente, você vai estar se sentindo tão diferente que você vai dizer assim, nossa, quanto tempo eu perdi com essa situação. Às vezes existem situações
que são tiradas pessoas do nosso convívio para ver se a gente acorda e mesmo assim a gente não acorda. Situações acontecem para ver se a gente acorda e a gente continua lá dormindo, se vitimizando, se achando vítima do mundo inteiro, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um pobre coitado, mas a gente não faz nada para mudar. A gente não tenta mudar, a gente não tem essa vontade firme, essa coragem de nos encarar. Porque não é fácil. Não é fácil de a gente ver o nosso pior lado. Mas também quando a gente consegue uma vitória é tão bom, é um sentimento tão bom. Dá uma leveza. Mas para isso, a gente precisa fazer o quê? Apostar em nós mesmos. Começar a botar em prática tudo o que a gente sabe. Não devolver cada crítica. Quando te criticam, devolve um outro pensamento, enche a boca de água, né? Porque isso é uma boa coisa, né? A aguinha da paz lá do filme, né? Tudo bem que às vezes a gente tem que andar com 5 litros de água do lado, mas não custa tentar, né? Tem situações da vida da gente que é assim. Mas se a gente não começar, como é que vai saber? Como é que vai saber se vai dar certo ou não vai dar certo se a gente não tentar? Se a gente só se colocar como vítima? Nunca vai saber. O que devemos fazer para começar? Uma é o pensamento, a vontade e a coragem. Né? Se a gente é o que a gente pensa, e o nosso pensamento cria e é energia, é culpa de quem o que a gente está passando? É do vizinho? É nossa. É nossa. Toda situação que a gente está passando, infelizmente, é o que a gente está colhendo, o que a gente plantou. Não dá para botar no jardim do vizinho, não. Ele vai colher o que ele plantou. Então, se a gente tem esse poder de pensamentos, tem poder de atitude, por que a gente não usa isso ao nosso favor, né? Por que a gente perde tanto tempo? É uma coisa difícil? É bem difícil. Mas não é impossível. A gente consegue. A gente consegue botar em prática. Não é difícil você tentar compreender os inimigos, em vez de emanar esse tipo de energia. Nós temos qualidades como os nossos inimigos também têm, né? Aqui. Devemos deixar de lado o nosso egoísmo, né? E nosso orgulho, como eu já falei. Utilizarmos tudo o que a gente aprendeu. Por quê? Porque não é difícil. A gente recebe tantas psicografias, né? Já vários domingos a gente recebeu. Várias. Mas a gente está focado no fenômeno. As psicografias. Muitos de vocês talvez já parou e escutou e leu as psicografias. Como elas nos ensinam. Tem vezes que eu tenho vergonha de sair daqui. Dá vontade de dar uma de avestruz. Enterrar a cabeça e ficar. Porque a gente tendo a certeza que a vida não termina aqui. Que a vida continua. E a gente continua fazendo as coisas erradas. Aí vem os espíritos lá do outro lado. Muitas vezes pessoas que foram assassinadas. Que foram estupradas, que foram prejudicadas. E o que elas vêm falar aqui pra gente? Que não vale nada. Esse desejo de vingança para quem fica aqui. Que não adianta de nada isso. Que lá só o que a gente vai usar é o amor. É o perdão. Mas a gente não presta atenção nesse tipo de coisa. A gente só quer saber do fenômeno.
Mas se a gente começar a prestar atenção, se a vida não termina aqui, e se as pessoas que já estão do outro lado estão nos dizendo que não leva a nada, por que a gente continua insistindo? É para parar e pensar, né? Por que a gente insiste nisso? A gente tem a parcela de culpa do que a gente está vivendo hoje. A gente não pode botar a culpa no nosso inimigo. Se é o que todos eles, pode ver, todos eles, bem poucos, vêm revoltados com a situação que aconteceu. Então eles já perdoaram, porque sabe que lá não cabe isso. Então para que a gente deixar chegar nessa situação de ter que só descobrir lá do outro lado? Não, vamos botar em prática agora, aliviar agora a nossa bagagem, deixar a nossa vida um pouco mais leve, mais feliz. Então, por quê? Por que devemos amar nossos inimigos? Porque nós estamos tentando ser cristãos, certo? Porque sabemos que o acaso não existe, que talvez nós também já tivemos do outro lado e fomos inimigos. Porque o perdão nos faz evoluir na nossa caminhada diária. Porque a perda de tempo, os melindres, os ódios. Porque já chegou a hora, né, de aprendermos. Porque os nossos inimigos, nossos mestres, por que nossos mestres? Justamente por isso. Porque se a gente não tivesse esse empurrão, a gente também não se mexia. Mesmo tendo, às vezes a gente não se mexe. A gente tem que aprender com eles. Eles nos ensinam, essas pessoas, eles nos ensinam a fazer tudo isso. Nos ensinam o que é certo e errado. E a gente já sabe isso. É só botar em prática. Até porque não adianta, né? Não adianta a gente chegar e ficar insistindo. Porque é eles realmente que vão trazer pra gente o quê? Paciência. Indulgência. A caridade que a gente está fazendo, tendo essa atitude para os nossos inimigos. Porque quando a gente ora, a gente não fala, ai Senhor, dai-me paciência, dai-me indulgência. A gente não pede força, porque senão a gente bate neles, né? A gente só pede, né, paciência, paciência, paciência. Então é isso. Sabe, eles são nossos mestres justamente por isso. Porque é eles que nos ensinam. Sem eles, a gente não ia sair do lugar. Sem a dor, a gente não vai sair do lugar. Então, o que cada um está passando, o que eu estou passando, eu acho que cada um aqui trabalhador, porque não é só vocês que estão sentados aí não, é a gente que está aqui. Precisa aprender muito. Então, eles são os nossos mestres justamente por isso, para aprender que não é aquele amor que a gente tem para os nossos amigos, não. A gente tem que ter o quê? A caridade da compreensão para os nossos inimigos, para não se igualar a eles. Eu tenho um texto aqui que eu vou ler para vocês, para finalizar a palestra, que dá um resumo, basicamente, de toda a palestra. Eu tirei que foi muito engraçado. Eu achei do nada e quando eu olhei estava tudo batendo com o que eu já tinha. Que uma coisa que eu descobri também, sabe, gente, eu estava sem computador. Não é nada ruim não estudar assim, tendo que escrever e procurar nos livros e pegar no seu dia a dia. Porque não adianta também muita teoria se eu não trouxer para vocês aqui a prática, né? Se eu não tiver passado ou passando ou conhecer alguém que passou. Também não adianta, somos seres humanos e só teoria não adianta. Precisamos entender que cada um de nós é um universo em si mesmo. Uma individualidade com suas conquistas, com suas lutas. Cada um de nós é único em todo o universo, com uma maturidade que nos leva a um entendimento e a uma visão de vida de acordo com aquilo que conseguimos e queremos alcançar. Normalmente julgamos os nossos semelhantes partindo da nossa realidade, da nossa maturidade, das nossas conquistas. E aí nos tornamos pouco compreensivos
pouco generosos. Normalmente, extremamente rígidos. Agimos assim no trabalho, na família. Ficamos assim um passo de nos revoltarmos a qualquer contrariedade. E de passo em passo vamos alimentando sentimentos inferiores. Nasce o ódio. Nasce a animosidade com os nossos semelhantes. É preciso cortar o mal pela raiz. Ao percebermos um mau pensamento, lembramos do Cristo. Fazei ao próximo o que gostaríeis que fizesses a si mesmo. Se gostaríamos que o vizinho fosse generoso com os nossos filhos, sejamos generosos com os filhos dos nossos vizinhos. Se queremos que no futuro o chefe de nossos filhos os conduza com paciência, conduzamos com paciência os nossos subordinados. A vida dá muitas voltas, exatamente para que possamos aprender, e o aprendizado vem com o suor e o trabalho. Amar os inimigos é tarefa das mais difíceis, mas não é diferente para aqueles que não gostam de nós. Muitas vezes precisamos do seu amor. Começamos pelos pensamentos. A ação, como nós a construímos. Jesus não veio à Terra em vão. Com vontade, coragem e fé, conquistaremos muitos desafetos, tranquilizando a nossa consciência e conquistando a verdadeira felicidade. Uma boa noite para vocês, que vocês estejam um excelente restinho de semana, um iluminado dia amanhã.